Amém, gente? Você está feliz? Glória a Deus. Quem aqui quer multiplicar? Amém, amém. Então hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares para a multiplicação. Então nós vamos entender um pouco mais sobre esses pilares, vamos conhecer, e é muito necessário hoje a participação de vocês, e vocês vão precisar constantemente se avaliar se a sua célula está obedecendo esse pilar. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Em Atos 2:42, fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em Atos, a gente começa a ver a igreja primitiva e a gente começa a ver características das nossas células. Vamos de novo. Atos 2:42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso basicamente é o que acontece em nossas células. É o que a gente tem vivido semanalmente em nossas células. Ter comunhão, ter doutrina, aquele ensinamento que está sendo passado. Então, as nossas células, elas começaram lá, na igreja primitiva, aquele momento de conhecer mais do Senhor, aprender mais, ter comunhão e ter orações. Assim como o corpo cresce de maneira saudável e equilibrada, a célula também precisa de fundamentos firmes para frutificar com constância. E aí eu quero deixar muito claro para vocês. O desejo do Senhor é que as nossas células sejam frutíferas. Ah, Júnior, mas a minha célula multiplicou. Mas não para aí. Não é multiplicou uma vez e acabou a unção, não. O desejo do Senhor é que as nossas células comecem a multiplicar e elas continuem multiplicando para que o reino de Deus cresça. E aí a gente vai ver o primeiro pilar para essa multiplicação. O primeiro pilar que a nossa célula precisa ter é profundidade na palavra. Você, líder de célula, precisa ter profundidade na palavra. Você precisa ter profundidade na palavra. Aqui diz assim, a célula cresce na proporção da profundidade de suas raízes na palavra. Então, a sua célula vai crescer, o desejo de Deus é que a sua célula cresça, mas para isso você e sua célula precisam ter profundidade na palavra. Nós precisamos estar crescendo, conhecendo a palavra, nós precisamos buscar no Senhor. Gente, o desejo de Deus é levar pessoas para a sua célula, é inundar Sobral com o Espírito Santo em todas as células, em todos os bairros, em todas as ruas. O desejo dele é esse. Mas como que a gente vai cuidar dessas pessoas? Como que a gente vai realmente multiplicar as nossas células? Se nós estamos sendo rasos na palavra. Se nós não temos o conhecimento necessário. A palavra de Deus, ela é repleta de bênçãos, ela é repleta de instruções de como nós devemos seguir como cristãos, mas como nós iremos conhecer se nós não tivermos tempo com a palavra, se nós não tivermos procurando buscar isso na palavra. A multiplicação verdadeira, ela não é apenas numérica, ela é espiritual. As nossas células irão crescer, mas é necessário que a gente cresça o nosso espírito, que a gente se abasteça da palavra de Deus, que a gente procure conhecer mais o Senhor. Nós só vamos conhecer as promessas se nós conhecermos o Senhor verdadeiramente. E nós, como líderes, temos um papel fundamental de levar a nossa célula a cada dia mais conhecer ao Senhor. Ah, Júnior, mas eu estou fazendo isso na minha célula. Todo dia eu coloco o meu devocional no grupo da célula. Gente, vamos lá. Quem aqui, em um dia corrido de trabalho, passou o dia todo sem olhar o WhatsApp? Então, como que eu mandar no grupo da célula é eu garantir que a minha célula está crescendo em conhecimento da palavra? Não é só isso. Eu não estou dizendo que você não possa fazer isso. Mas, durante o seu cuidado com seus membros, levem eles a conhecer, a ter mais
tempo com a palavra, a estudar, motive, sente junto com eles, tenha tempo de qualidade e incentive eles a conhecer mais, a aprofundar na palavra. Júnior, mas eu não sei mais o que é que eu faço também, eu já estou fazendo isso aí, mas estou vendo que ainda não é o bastante. Gente, nós temos aqui a EMP, semanalmente, está tendo aulas de aprofundamento na palavra, de aprofundamento. Nós temos diversas classes aqui acontecendo, só para vocês terem uma noção, são cerca de 120 pessoas que se inscreveram e estão fazendo as turmas. E nisso a gente está aprendendo, nós estamos conhecendo do Senhor. Lá não está sendo uma aula de coach, não. É sobre a palavra. Nós estamos estudando a palavra do Senhor. E é necessário que a gente leve a nossa célula a conhecer mais do Senhor. Um líder sólido na palavra forma discípulos sólidos. A palavra é o alimento que gera maturidade e discernimento. Então, quer amadurecer, quer se preparar para multiplicar? Palavra, gente. Leva os seus liderados a conhecerem mais a palavra, que você também, como líder, como um exemplo, busque mais no Senhor. A palavra de Deus diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em Tiago 1,22 fala, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Então, tenha um devocional, incentive os seus liderados, ensine. Muitas pessoas ainda não sabem fazer. E às vezes até os que sabem não estão fazendo. Então, gaste tempo com isso, ensinando. Use a palavra para confrontar, curar e direcionar vidas. Amém? Então, nesse momento você reflita sobre isso. Cara, como é que eu tenho feito? Será que eu realmente tenho feito o meu melhor nesse aspecto? Para que a minha célula cresça em intimidade no Senhor, cresça em intimidade com a palavra. O que eu tenho feito? Eu tenho motivado os meus liderados a realmente crescer nisso. E nós vamos agora para o segundo pilar. O segundo pilar para a multiplicação, para uma multiplicação saudável é perseverança e dependência do Espírito Santo. A constância vem da força do Espírito, não da força humana. Muitas vezes, a nossa célula a gente vem pelejando há um tempo. A gente vem orando, vem pedindo a Deus, vem fazendo várias coisas para a nossa célula crescer, mas a célula não tem crescido. E aí a gente acha que a situação é uma coisa que eu resolvo com a força dos meus braços. É eu que tenho que fazer alguma coisa para a minha célula crescer. Nem sempre. Nem sempre. Não estou dizendo que você não tenha que fazer nada e ficar parado esperando, não. Mas a dependência vem do Senhor, persevere. Se o Senhor te chamou para liderar essa célula, se o Senhor te colocou na liderança, persevere, persevere. A promessa do Senhor para nós, ela não muda diante das circunstâncias. O crescimento saudável, ele exige perseverança, especialmente nos tempos difíceis. Mas essa perseverança não é o fruto do esforço próprio, ela vem da dependência do Espírito Santo. E aí tem um versículo aqui que eu acho muito top, eu acho maravilhoso esse versículo. Está em Isaías 40:31. Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Isso é o que o Senhor está dizendo para nós como líderes. Confiem no Senhor, como o versículo fala. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Cara, hoje de manhã, no Campo Junco, eu estava falando e eu disse pro pessoal, muitas vezes a gente ouve que joelho de crente, ele é diferente, né? O joelho do crente, ele é cheio de calo. Por quê? Porque é oração. Persevera no Senhor. A sua célula está tendo dificuldade para crescer, vai orar, cara. Dedica tempo de oração à sua célula, investe em tempo de oração por essas pessoas, mas persevera, não desiste. Tem muitas promessas que muito cristão perde por não perseverar. Por simplesmente achar que está na hora e não chegou, e aí ele deixa de usufruir do que Deus tem para ele. Amém? A célula é uma obra espiritual. Sem oração, ela vira apenas um encontro social. E nós precisamos ter cuidado com isso. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. A nossa célula ela é espiritual. Ah, Júnior, mas a gente faz sempre as mesmas coisas. Gente, é espiritual. O Senhor está lá naquele local e o Senhor quer frutificar a tua célula.
mas precisa você perseverar e precisa você ter dependência do Senhor, dependência do Espírito Santo, porque Ele vai te direcionar. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5,17 fala, orai sem cessar. Em Tiago 1,12 diz assim, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém? Você quer receber essa promessa? Então, é necessário que a gente persevere. A palavra está dizendo, feliz é o homem que persevera na aprovação. Então, sua célula está passando por dificuldade? Persevera, meu irmão. Persevera, espera no Senhor, acredita, confia no Senhor. Olha para a sua célula, não com um olhar de, meu Deus, isso aqui não tem jeito, essas pessoas não têm jeito. A gente vai já falar sobre isso também, mas olha para a sua célula como o Senhor olha para você. Que muitas das vezes, mesmo a gente buscando o Senhor, muitas das vezes a gente tem errado, a gente tem tropeçado, muitas das vezes o Senhor direciona a gente a fazer algo e às vezes a gente não faz. Mas olhe para a sua célula, assim como o Senhor olha para você. Se o Senhor te chamou para fazer algo, persevere, que no tempo certo você colherá os frutos desse plantio. Então, mesmo que você não esteja vendo isso hoje, continue com o plantio. Continue semeando, que no tempo certo você colherá. Amém? Terceiro pilar. Gente, eu estou sendo rápido porque aqui no Junco, aqui no Oeste, o tempo é menor. Mas vai dar certo. Terceiro pilar. Comunhão e unidade. As pessoas são ganhas pelo amor e permanecem pela comunhão. Gente, muitas pessoas são atraídas para a célula, para a igreja, muitas pessoas são atraídas para viver o evangelho de forma sobrenatural, viver o evangelho genuíno, pelo amor que nós demonstramos. Elas chegam até conhecer Jesus por conta de, eu conheci o Cleito, cara, o Cleito é gente boa demais, é um cara muito amoroso, é um cara assim diferente, sabe? E por conta disso eu tenho que ir nessa igreja que ele faz parte, eu tenho que ir nessa célula dele, porque é uma pessoa assim diferente, ele tem um carisma diferente. A pessoa que está fora, ela ainda não conhece Jesus, ela ainda não sabe o que tem de diferente no Cleito. Mas ela é atraída por isso. Porém, o amor de Jesus que está em cada um de nós, atrai pessoas. Ele vai buscar pessoas para mais perto, para conhecer Jesus. Mas o que faz permanecer essas pessoas é a comunhão. Porque imagina só, uma pessoa chegar na sua célula, e a sua célula está formada por panelinhas. O grupinho do David ali, ninguém entra mais. Porque o grupinho dele, ninguém pode mais se meter. Não. O grupinho ali do Salatiel não dá certo. Não, ele não aceita mais ninguém mais conversa. Não. Esse grupinho aqui está formado. Imagina uma pessoa chegar na sua célula e aquela célula ser formada por panelinhas. Não vai, a pessoa não vai se sentir parte. O nosso objetivo como cristão maduro é alcançar as pessoas, trazer elas e cuidar muito bem delas. O pastor ele fala sobre nosso principal foco é ganhar muitas almas para Jesus e cuidar muito bem delas. Mas como que eu vou cuidar muito bem delas se eu não estiver inserindo ela na vida da igreja? Se eu não estiver envolvendo ela na vida da igreja? Então, ganhou pessoas, está chegando pessoas na sua célula, irmão, envolve essa pessoa na célula, faz com que ela se sinta parte. Porque esse é o desejo do Senhor. O corpo de Cristo, ele só funciona se cada membro estiver fazendo a sua função. Cada função no corpo, cada parte do corpo, ele tem uma função. E nós precisamos fazer com que essa pessoa exerça a sua também. A comunhão é a cola que mantém a célula unida. Quando há amor e cuidado, o novo se sente parte da família. A comunhão gera confiança e abre o coração para o discipulado. Então, promova tempos de qualidade com seus liderados, envolva eles na célula, no ministério e na igreja. Nós temos isso muito enraizado em nosso setor, e eu creio que também nos outros setores da igreja também tem. Mas a gente chegou uma pessoa na nossa célula com pouco tempo. Eu faço questão de falar isso, eu sou bem sincero. Com pouco tempo ela vai estar envolvida em alguma coisa da igreja, ela vai estar servindo em algum ministério,
Porque nós cremos que quando uma pessoa chega, ela precisa ser integrada na igreja local, ela precisa ser integrada na célula, ela precisa se sentir parte. Júnior, mas a pessoa ainda não se sente, ela ainda não tem condição de estar com a palavra. Tudo bem, realmente uma pessoa que acabou de chegar, provavelmente ela não vai conseguir ficar com a palavra e nem é indicado. Pode ser que ela não consiga seguir na nossa visão. Mas ela pode ficar com um louvor. Você pode direcionar uma outra responsabilidade. Às vezes a pessoa ela é muito boa em fazer decoração. Então, opa, peraí. Vamos fazer uma célula especial. Fulano, você que chegou, tu pode ajudar a gente com a decoração, organizar a nossa célula especial, a organizar o lanche. Então, envolva. Comunhão gera unidade. E unidade no corpo de Cristo gera frutificação. A unidade no corpo de Cristo, ela gera a multiplicação da sua célula. E aqui em João 13:35 fala: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Em Salmos 133:1 diz: como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. Atos 2:42, né, como a gente leu, e perseveraram na comunhão, no partir do pão e nas orações. Esse é o desejo do Senhor, que em nossas células nós temos um ambiente de unidade, onde cada pessoa que pisar os pés na nossa célula, ela vai olhar assim: aqui eu vejo o amor de Jesus, eu vejo o amor de Cristo, e eu quero fazer parte disso, eu quero caminhar junto, e a gente vai ter um papel fundamental. Você, líder de célula, você auxiliar, você discipulador, você que entende que é um cristão maduro, você tem um papel de pegar essa pessoa e ajudar ela a integrar ela no corpo de Cristo. Amém? Quarto pilar: evangelismo e consolidação. A célula saudável gera novos filhos espirituais. Então, gente, nossas células, elas têm um propósito de evangelizar. Nós, como cristãos, nós temos um papel fundamental, e é um papel de todo cristão, independente se você é um líder ou não, você tem um papel como evangelista. O Senhor diz na sua palavra que nós devemos ir fazer discípulos. O pessoal que é da turma do ir de fazer discípulos, toda semana a gente fala esse versículo aí, até o final todo mundo vai decorar, eu creio. Mas esse é o nosso papel, é fazer discípulos, é ganhar pessoas para Jesus. E não somente ganhar, mas cuidar delas. Mas o nosso dever é falar do amor de Jesus. O Senhor, Ele te colocou em locais, na sua faculdade, talvez no seu trabalho, talvez na sua escola, os locais onde você coloca os seus pés. Talvez Ele lhe colocou lá porque Ele quer usar você para ganhar vidas. Mas é preciso que você esteja entendendo isso e obedecendo ao direcionamento de Deus. E evangelizar é o propósito central da célula, é você ganhar vidas para Jesus. Sempre que nós vamos multiplicar uma célula, nós pensamos: espera aí, e nesse bairro, já tem célula? Não, não tem célula ainda. Então, opa, amém. Vamos chegar nesse bairro e com certeza, depois que essa célula estiver nesse bairro, esse bairro não vai ser mais o mesmo. Pois nós cremos que quando uma célula chega em um bairro, o reino de Deus ele começa a crescer naquele local, e o poder de Deus começa a crescer naquele local, e o Satanás não tem mais poder sobre aquele bairro, e nós declaramos isso semanalmente. Então, esse é o desejo de Deus, que as nossas células, que os nossos líderes sejam evangelistas também, que nós sejamos usados para ganhar muitas vidas para Jesus. Então, é o dever do líder? Também. É um dever do auxiliar? Também. É o dever de todos. Mas líder, isso vai para cada um de nós. Seja o primeiro a fazer isso. Seja o primeiro intercessor da sua célula. Seja o primeiro a conduzir isso. Seja o primeiro a buscar e a levar as pessoas a evangelizar. Não adianta eu querer cobrar dos meus liderados para que, fulano, traz alguém, vamos trazer, pessoal. Só que eu mesmo não trouxe ninguém. E aí vai uma reflexão para a gente. Quantas pessoas esse ano eu ajudei a conhecer Jesus? Quantas pessoas eu fui fundamental para que essas pessoas conhecessem a Jesus? Isso vai para nós líderes, mas para nós como cristãos também, que temos esse papel. Nós precisamos acordar, tem muita gente precisando de Jesus e nós talvez sejamos as primeiras pessoas que estão perto delas. Mas é preciso a gente ser esses evangelistas. Então, Mateus 28:19 diz: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações.
E aí vem uma pergunta. Na sua célula, você já fez o Projeto Natanael? Quem aqui conhece o Projeto Natanael? Muita gente, glória a Deus. Projeto Natanael, todo ano, em nosso setor, todo ano, nós fazemos. Às vezes até 2 vezes no ano. Por quê? Porque no Projeto Natanael nós vamos intensificar isso durante 1 mês para ganhar muitas vidas. Ah, Júnior, mas de repente eu fiz na minha célula e não chegou nenhuma pessoa. Ô Senhor, não chegou nenhuma pessoa desse meu Projeto Natanael. Mas se você fez corretamente, se você orou por essa pessoa, se você falou de Jesus para ela em algum momento, se você investiu em algum momento tempo para evangelizar essa pessoa, um papel fundamental você fez, que é deixar a semente da palavra do Senhor. E a palavra de Deus, ela nunca, mas nunca volta vazia. Então, em algum momento, aquela semente que você plantou, pode ser que não seja em 6 meses, pode ser que não seja em 1 ano ou 2, mas em algum momento, aquela semente, ela irá germinar, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Amém? E aí vai uma pergunta para nós. A minha célula tem vivido o ID de Jesus de forma prática e constante? Nós temos buscado de verdade ganhar pessoas, evangelizar, fazer discípulos. Eu como líder, eu tenho buscado isso? Nós precisamos refletir sobre isso. Quantas pessoas esse ano eu levei para a minha célula? Nós precisamos refletir constantemente. E agora nós vamos para o 5º e último pilar. O 5º e último pilar para a nossa multiplicação, para uma multiplicação saudável, para o crescimento do reino, é formação de novos líderes. Gente, o reino de Deus vai crescer. Em Sobral, a quantidade de células vai crescer. Não por conta de números, não estamos aqui referenciando por conta de números, mas sim pelo que está por trás dos números, que são pessoas, são vidas que estão. Então, nós cremos nisso, nós cremos no crescimento do reino, mas para o crescimento do reino é necessário formar líderes, formar pastores, formar pessoas que irão cuidar. E nós, como líderes, não podemos nos abster disso. Nós precisamos constantemente orar por isso, sonhar com isso, desejar isso, pedir ao Senhor isso. E aí, quando você estiver formando um líder, é necessário você olhar alguns pontos, observar alguns pontos nesse seu discípulo, nesse seu auxiliar, e ajudá-lo a crescer nisso. E esses pontos são, primeiro deles, visão e propósito. Um líder precisa saber onde quer chegar e por que faz o que faz. E isso nós que já somos líderes, nós precisamos constantemente se autoavaliar. Cara, por que eu estou liderando uma célula? Qual é o meu objetivo? Qual é o meu objetivo com isso? Onde eu quero chegar? O que eu almejo? E também eu ajudar o meu liderado a entender o propósito e a visão. Nós temos uma visão de crescer, nós temos uma visão de ganhar muitas vidas para Jesus e cuidar muito bem delas, mas será que o seu liderado hoje ele já está entendendo isso? Ele já está vivendo isso? Será que você não precisa direcionar ele melhor para que ele compreenda? O reino de Deus irá crescer, mas para o reino de Deus crescer, precisa de cristãos maduros, precisa de líderes maduros que entendem o seu propósito. E o segundo ponto que você precisa avaliar na formação dos novos líderes, vida cristã exemplar. O líder não apenas fala de Cristo, ele o representa. Cada um de nós que já somos líderes, nós temos um papel assim fundamental. Nós não somente falamos de Jesus, mas nós somos a representação dele aqui nessa terra. Tem muita gente, a gente fala isso muito no ID Fazer Discípulos, tem muita gente que a única Bíblia que ele vai ler é você. A única Bíblia que ele vai ler é no momento que ele estiver olhando aqui para o Cleito. Ele está olhando para o Cleito, ele está lendo, porque ele vai olhar para o Cleito e ele vai ver Jesus. Ou, obviamente, dependendo das atitudes, mas obviamente olhando para o Cleito ele vai ver Jesus com certeza. Amém? Então, muitas pessoas irão ler a Bíblia que somos nós. Então, nós precisamos representar Jesus. Não tem como eu ser um líder de célula e eu estar preparando novos líderes se eu também não representar Jesus, se as minhas atitudes não têm sido de um cristão exemplar. Para o reino de Deus crescer, e eu estou repetindo isso várias vezes propositalmente, para o reino de Deus crescer,
precisa cristãos maduros, precisa líderes maduros, líderes que representem Jesus aqui nessa terra. Terceiro ponto, disposição e disponibilidade. A obra de Deus, ela requer entrega e prontidão. Tem muita gente que até quer muito ser um líder, deseja muito, eu quero muito me tornar um líder, eu quero ser líder de célula, aí chega para o pastor Gilson, eu quero muito liderar uma célula. Aí o pastor Gilson, querido, que bênção, vamos marcar aqui um momento, rapaz, não tenho tempo não, essa semana está corrido para mim. Não, beleza, vamos marcar a próxima, não, próxima semana eu estou viajando. Não, aí próxima semana eu estou... Gente, liderar exige disposição e disponibilidade. Exige isso. Então, é muito bom saber que a pessoa quer, mas talvez ela não tenha nesse momento a disponibilidade. E aí o seu papel como líder é ajudar aquela pessoa a entender, poxa, e por que ela não tem disponibilidade? Será que o trabalho está consumindo ela demais? Será que não tem algo para ser tratado nessa situação? Eu como líder eu preciso sondar isso. Eu preciso sondar como é que o meu liderado está, porque de repente ele não tem tempo para liderar, não tem tempo para estar com a família, não tem tempo para fazer mais nada. E o pastor Gilson trouxe aqui muito bem. Família é o nosso principal ministério que nós precisamos servir. Então a gente precisa sondar. Será que aquela pessoa que eu estou formando, que eu estou dedicando tempo, ela realmente tem disposição e disponibilidade? Servir a Deus, liderar, exige uma entrega e uma prontidão. E o quarto ponto para a gente observar e tratar nessa pessoa que nós estamos formando é treinamento e capacitação. Um líder que quer multiplicar, ele precisa estar sempre aprendendo e ensinando. E aí eu falei sobre isso de manhã também. E, gente, não existe liderança de célula, não existe líder que para de aprender, que para de crescer. Não existe. E eu falei isso de manhã também. Sempre que eu sento para conversar com o pastor Fabiano, aquele homem ali é um exemplo, não que os outros não sejam, mas sempre ele me toca nesse ponto específico, porque sempre que a gente fala com ele comenta em algum momento que ele está estudando determinada situação, que ele está lendo, eu li um livro desse aqui essa semana, eu estou lendo isso aqui, eu estou estudando isso aqui. Então, para mim, ele é uma referência de conhecimento bíblico e em outras áreas, porque quem senta para conversar com o pastor Fabiano sabe que ele fala de várias coisas, ele tem conhecimento de várias coisas, mas é uma pessoa, é um líder que está em constante aprendizado. Então, você líder de célula, você precisa ter isso também. Você que é líder de setor, você que exerce algum tipo de liderança e também você que é um cristão maduro. Nós precisamos entender que nós precisamos nos capacitar, nós precisamos estar aprendendo constantemente. Multiplicação saudável é um fruto de líderes sendo gerados à semelhança de Cristo. Então, nós precisamos ser fiéis ao Tadel. A Luana falou na palavra dela, né? Tira casaco, bota casaco. Sobre a gente entender que nós precisamos repetir processos. Talvez algum tempo atrás alguém falou a mesma coisa que eu estou falando, mas é necessário repetir para que a gente internalize isso, para que a gente compreenda e a gente leve isso adiante. Paulo, ele forma um discípulo Timóteo, e a gente vai ler já o versículo aqui que fala disso, mas Paulo fala muito bem disso, de você replicar. E nosso dever como líderes é replicar. Eu lembro sempre, quando eu me tornei líder de célula, no momento lá, pastor Nildes, pastor Eluana estavam lá, ainda não eram os pastores, eles eram líderes de setor na época, e eles chegaram para mim e disseram assim, parabéns pela sua multiplicação, parabéns, muitas pessoas elogiaram você, mas agora você tem uma missão. E a sua missão é formar líderes melhores do que você. E nosso dever é esse, replicar e formar pessoas, líderes melhores, formar discípulos ainda mais parecidos com Jesus, ainda mais do que a gente. Então, nós devemos ser fiéis ao Tadel, motive os seus liderados, os seus auxiliares a trazer eles para cá. Se você tem uma célula madura, gente, uma célula madura, uma célula formada por cristãos maduros que entendem esses pontos que a gente falou, a sua célula vai multiplicar, não tem como. A sua célula vai crescer, a sua célula vai multiplicar, porque o aroma de Jesus, ele vai infestar a sua célula e as pessoas vão querer estar lá. E, consequentemente, você vai ver que líderes serão levantados.
Então, quando o líder se multiplica em outros, o crescimento é natural e sustentável. Então, delegue pequenas responsabilidades e isso vai ajudar você a treinar os novos líderes. E quantos líderes existem em formação hoje em minha célula? Isso para a gente refletir. Quantos líderes estão? A gente teve um TLC agora. Finalizou semana passada. Quantos líderes da sua célula você colocou? Ah, Júnior, mas ainda não tem ninguém, tudo. Mas quantas pessoas você motivou? Quantos auxiliares você motivou a estar? Quantas pessoas você levou? Cara, eu vou investir na vida dessa pessoa. Ela ainda não tem um aspecto de líder, mas eu creio que vai dar certo. E quantas pessoas você motivou? A gente finalizou, graças a Deus, muitos líderes aí já estão sendo formados em nome de Jesus. A gente vai ter ainda muitas multiplicações, como já estão ocorrendo. Mas aí você pensa. Mas Júnior, na minha célula, ninguém quer ser líder, ninguém quer crescer, ninguém quer... Quando eu falo de liderança, ninguém quer nada. O pessoal não quer nada. E aí eu vou te dar duas respostas para isso. Primeiro, mude as declarações que você tem feito sobre a sua célula. Mude a forma que você declara sobre eles. As nossas palavras têm poder. Se você exerce uma liderança, a sua palavra tem muito poder. Então, mude o que você declara sobre a sua célula. Mude as coisas que você fala sobre a sua célula. Comece a declarar, ainda que você não veja, comece a declarar bênçãos. E o segundo vai ser respondido pela própria palavra. Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Meu amigo, se a sua célula ainda não apareceu líder, pessoas para liderar, pessoas que queiram liderar, meu irmão, coloca o joelho no chão, vai orar, começa a declarar sobre a sua célula, começa a orar com intensidade, crendo, e começa a declarar, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, o Senhor da seara, que Ele envie os trabalhadores. Então, olha para a sua célula com muito amor, com muito carinho, crendo que vai multiplicar, crendo que ela vai crescer, e começa a declarar, Senhor, eu te peço, começa a mandar, envia os trabalhadores que eu preciso de ajuda, envia pessoas para liderar, envia, levanta os auxiliares, me ajuda com isso. Não é você só orar, claro, e ficar parado. Você vai precisar fazer a sua parte, mas começa a orar ao Senhor. E aqui em 2 Timóteo, estamos finalizando, 2 Timóteo fala assim, 2:2. E as coisas que de mim ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem a outros. Paulo está ensinando a Timóteo o que ele tem que fazer para que ele multiplique e levante novos líderes para a igreja. Da mesma forma, nós precisamos pedir ao Senhor. Se está com dificuldade, ora ao Senhor. Mas declara, e você tem um papel como líder de levantar os novos líderes para a igreja. Levantar novas pessoas e o reino de Deus continuar crescendo. E para finalizar, a multiplicação não é o fim. Ele é o resultado natural de uma célula saudável. Se a sua célula está saudável, se você está fazendo tudo isso que nós falamos aqui, se você tem buscado fazer isso de forma genuína, a sua célula vai crescer e a sua célula vai multiplicar. E nós precisamos já agradecer, olhar para a nossa célula já crendo nisso. Amém? Então, vamos ficar de pé, vamos orar.